Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco que finalmente recebeu o segundo aporte financeiro da 777 Partners, né? Eles que compraram a SAF do Vasco ano passado, né? Vieram com a promessa de que o Vasco nunca mais ia estar em diferença financeira com o Flamengo, né? Prometeram bastante e assim, né? Eles fizeram investimentos, isso é inegável, né? Mas talvez não os mais inteligentes possíveis pela grana que gastaram. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar, né? O Vasco, pelas pernas próprias, nos últimos anos, era incapaz de, por exemplo, receber um depósito desse de 126 milhões de reais, né? Segundo o jornalista, o Lucas Pedrosa, que noticiou isso, o primeiro aporte foi de 7,4 milhões de dólares, o segundo de 7 e o terceiro vai ser de 7,5, né? 7 até nas parcelas, né? A 777 já está se adaptando realmente ao Brasil, está pagando parcelado e assim, as parcelas e todos em 7 milhões, é um pouco engraçado isso, mas assim, a última parcela vai demorar acho que terça-feira para cair na conta do Vasco, porque, se não me engano, tem a questão de um feriado ali nos Estados Unidos que vai atrasar um pouco o pagamento, mas já está agendado, no final das contas, 126 milhões para o Vasco pagar dívidas de transferências, essas que possivelmente são as prioritárias para ser pagas agora, porque causaram transfer ban na FIFA. O Vasco, nesse momento, está proibido de contratar enquanto não pagar as contratações que fez nessas últimas duas janelas. Algumas foram pagas, outras não. E, então, assim, entre outras dívidas que vão atrapalhando aí o futuro do clube. No final das contas, a SAF vem mostrando sua importância aí. Por que alguns clubes viram SAF? Para isso, né? Para conseguir receber o investimento por trás que eles não seriam capazes de financiar por conta própria, né? Se a SAF vai fazer com o Vasco, né, 777, né, o que, por exemplo, o Abramovich fez com o Chelsea, que não foi só injetar dinheiro, né? Óbvio que ele injetou uma grana absurda, montou aqueles elencos, mas ele, no final das contas, fortaleceu o clube financeiramente ao ponto de que, hoje, mesmo sem o aporte financeiro por trás, é um clube que consegue arrecadar quase €500 milhão, né? Tipo, já está, inclusive, acho que à frente do Arsenal em termos de faturamento anual. Construir a marca, popularizar ela ao redor do mundo, isso não é um trabalho fácil. E acho que esse é o maior mérito, talvez, da gestão Abramovich, é transformar o Chelsea numa marca mundial de sucesso, não numa marca cômica como o PSG virou, por exemplo. Então, é aquela história, você saber construir identidade. Não é um desafio que você tem com o Vasco, evidentemente, né? Mas é aquele negócio. O que eu acho do Vasco, o desafio é a estrutura, porque é um clube que sofreu anos de gestão ruim, teve Eurico Miranda, teve até Roberto Dinamite, entre várias outras gestões que realmente não souberam gerenciar nem um pouquinho a situação de futebol do clube, em termos de transferências, gastos. O Vasco teve finanças fora de controle durante esses anos todos e chegaram a um ponto que a SAF virou a única solução. E para a diretoria fazer a SAF é porque não tem mais solução. É basicamente os diretores do clube abrindo mão do seu poder, de toda a sua autoridade, para que outra pessoa tome o comando e injete o dinheiro para salvar o clube. Basicamente isso, né? E assim, o Vasco fez, no momento está tentando escapar da zona de rebaixamento, e por mais que a gente possa criticar a 777 Partners, né? Eles estão tentando salvar o Vasco no final das contas, né? Trouxeram o Vegete, o Rossi, o Payet nessa janela, trouxeram nomes de destaque que o clube não seria capaz de trazer nas temporadas anteriores, nomes que qualificam o elenco, entende? O Vasco hoje tem muito mais chances de escapar da zona de rebaixamento do que tinha lá no início do Brasileirão, entende? Quando chegou aquela sequência terrível do Barbieri, então, perdão, a contratação do Ramon Dias, a contratação desses reforços ajudou. Isso só acontece graças à SAF da 777. Então, assim, é aquela história. Pode não ser a melhor SAF do mundo, né? Você olha alguns grupos que estavam interessados em investir no Brasil, né? É aquela história. Vai sair alguns nomes que você acreditaria que fariam um trabalho melhor do que a 777. Mas poucos grupos desses estão querendo entrar num clube onde você tem que fazer tanto trabalho, né? Basicamente reconstruir o elenco, clube que veio da segunda divisão, entende? Não é uma coisa simples, né? Você está lidando, obviamente, com muitos espinhos, né? Mas, no final das contas, eles compraram o desafio e agora estão tentando salvar o Vasco, né? Será que conseguem evitar a zona de rebaixamento? Isso, obviamente, vai depender do técnico Ramon Dias e, é claro, dos jogadores. Acho que a parte deles para fortalecer o elenco eles fizeram. Para mim, o Vasco tem potencial de sair da zona de rebaixamento e, quem sabe, beliscar até mesmo uma vaga de Sul-Americano. Mas vai depender do desempenho, que precisa ser melhor do que foi nessas últimas duas rodadas. Apesar de ter ganhado a penúltima, essa última contra o Santos foi um sinal de que o Vasco ainda não está salvo e precisa fazer mais. Mas, de qualquer maneira,
é uma boa notícia, porque o transfer ban deve cair o quanto antes e o Vasco consegue ganhar um pouquinho mais de dinheiro para normalizar as operações e o funcionamento do clube. Então, nesse aspecto, ótimas notícias que vão deixando o torcedor do Vasco um pouquinho assim, menos preocupado, né, nesse aspecto, porque havia o medo da 777 dar um calote, né? Mas no final eles pagam o aporte inteiro, 126 milhões de reais a mais na conta do Vasco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.